Glória a Deus. Vamos lá. Página 85, 11º capítulo. A quarta conquista de Davi e a quarta conquista que nós devemos também desfrutar. Conviver com prazer com a equipe que Deus te deu. Conviver com prazer, com alegria, com a equipe que Deus te deu. 1 Samuel, capítulo 22, os 5 primeiros versículos falam o seguinte para a gente. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo um homem endividado, e todos os homens amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta de Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar, não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos lá, vamos continuar lendo. Estamos agora entrando na quarta etapa do treinamento de Davi. Ele já passou e foi aprovado na convicção do seu chamado. Aprendeu com Jonatas o tripé de um reino à maneira de Deus. Entendeu que sempre devia agir segundo a sua identidade e não depender do coração fechado ou aberto das pessoas à sua volta. Falamos disso ontem. E agora vai aprender que um rei não conquista nada sozinho. Precisa do quê? De uma equipe. No entanto, quem escolhe essa equipe é o Senhor e não o rei. Então já vamos começar as nossas anotações. Um rei não conquista nada sozinho. Precisa de uma equipe. Então eu já quero incentivar você que não está com um livro, escreve aqui nos comentários. Eu não conquisto nada sozinho. Preciso de uma equipe. Escreve aí. Eu não conquisto nada sozinho. Preciso de uma equipe. Depois de entender que deveria viver a sua identidade a despeito do coração fechado de Saul, as coisas não melhoraram para Davi. Na verdade, pioraram bastante, pois Saul era um rei reprovado pelo próprio Deus. E por isso, não adiantava esperar dele comportamentos divinos e muito menos bom senso em seus atos. Assim, ele não abriu o coração para Davi, a despeito de Davi proceder para com ele com toda fidelidade. Saul foi aprofundar a perseguição a Davi, a ponto de Davi ter que fugir para salvar a sua própria vida e da sua família. Davi foi se esconder na caverna de Adulão, conforme o texto acima, e ele mesmo não entendia muito bem o que estava acontecendo em sua vida. Ele tinha uma palavra de Deus na sua vida, e as coisas iam bem até ele começar a ter êxito nesse caminho. De um determinado ponto em diante, tudo degringolou e foi de mal a pior, a ponto de ele virar um fugitivo em Israel. Muitas eram as dúvidas em sua cabeça, como declarado por ele mesmo neste texto acima. Mas uma coisa o levava a perseverar: a convicção do seu chamado. Então, vamos anotar aqui. Uma coisa o levava a perseverar: a convicção do chamado. Então, a convicção do chamado de Deus na nossa vida é que nos mantém perseverantes. A convicção não faz com que eu desista. Então, escreve isso daí também. Legal essas lives aqui que a gente vai escrevendo, depois a gente vai fazendo imagem, vai ficar legal. A convicção faz com que eu não desista. Então, escreve aqui nos comentários. A convicção faz com que eu não desista. Ele estava mais forte do que nunca.
No meio de toda essa tribulação, juntam-se a ele 400 homens em situações um pouco diferentes do que ele estava passando, mas que tinham algo em comum. Todos estavam passando por aflições. Sempre que leio esse texto, penso que se eu estivesse no lugar de Davi, teria dito para estas pessoas que aquela não era uma boa hora para estarmos juntos. Mas Davi fez o contrário. Tornou-se líder deles. Davi entendeu que os soldados que havia liderado até aquele momento não faziam parte da sua equipe, mas da equipe de Saul. Agora, Deus estava dando para ele um exército que seria a sua equipe de conquista. Vou anotar isso aqui, que isso aqui é importante. Deus estava dando para ele um exército que seria a sua equipe de conquista. O problema era o padrão da equipe que estava chegando. Eles não eram soldados preparados e animados para as batalhas. Eles tinham 3 características básicas. Estavam em aperto, eram endividados e amargurados de espírito. A questão é que Davi aprendeu com Jonatas a ser um excelente soldado. E agora estava preparado para ensinar a esses homens a também serem bons soldados. Esse contexto nos leva a compreender coisas importantes sobre a equipe que o Senhor nos dará para reinarmos e sermos exitosos. Então vamos lá, vamos falar de 6. Primeiro, não será um reino do eu sozinho, da conquista solitária, mas de uma vida de corpo e plural, que é o estilo de vida divino. Deus mesmo ajuntará pessoas à sua volta em função do propósito do seu chamado. Vamos anotar isso aqui. Deus mesmo ajuntará pessoas à sua volta em função do propósito do seu chamado. Segundo, é Deus quem nos dá uma equipe. É Deus quem nos dá uma equipe. Cabe a nós aceitarmos e liderá-la com alegria e satisfação. Afinal, o reino é de Deus. E Ele escolhe quem Ele quiser para formar as suas equipes de conquista. Não precisa se preocupar em buscar uma equipe. Deus te dará uma. Tão somente aceite. Tão somente aceite. Terceiro, tudo que Deus traz a você é para o seu bem e será valioso no processo de reinar. Nunca despreze algo que veio de Deus, principalmente pessoas. Meu Deus do céu, hoje o negócio vai ficar apertado. Quarto, normalmente as coisas não vêm prontas, mas na forma de sementes. Precisamos plantá-las e cuidar para que floresçam e no devido tempo deem os seus frutos. Meu Deus, plantar e cuidar. Quinto, você aprende e depois repassa. Jonatas repartiu com Davi e ele aprendeu, cresceu e conquistou. Agora era hora de Davi fazer a mesma coisa com esses que Deus havia lhe dado. Você aprende e depois repassa. Sexto, parece que tudo está indo ladeira abaixo. Não se preocupe, Deus está no controle. Então somente descanse e se ajuste a cada etapa do treinamento. Quando você olhar para o seu cônjuge, seus filhos, os membros da sua célula, seus funcionários, seus chefes, e duvidar que dali vai dar alguma coisa boa, lembre-se, os 400 improváveis de Davi se tornaram os valentes de Davi. E foi um dos exércitos mais exitosos que já passaram por esta terra. Quem vai fazer a diferença é você. Deus já os deu a você. Então, invista neles. Entre em aliança por amor e reparta o que o Senhor deu a você. A sua equipe de conquista está sendo gestada pelo Senhor e por você. O prêmio dessa quarta vitória é você se tornar um pai espiritual.
A partir desse entendimento, você tratará a toda a sua equipe como seus filhos espirituais e não como atrapalhos espirituais. Meu Deus do céu! Tem mais conquistas e prêmios. Vamos a eles. Ô, gente, eu acho que eu não preciso mais nem comentar, né? Porque só o livro é uma virada de mesa atrás da outra. Meu Deus do céu, quanta coisa valiosa da leitura de hoje. Então vamos lá, vamos fazer os nossos apontamentos, os nossos comentários. E eu gostaria de pedir sua participação também. À medida que a gente for conversando, vai escrevendo também o que você considera, o que você acha importante, o que você ouviu de Deus acerca da leitura de hoje. Então vamos lá. A gente está falando sobre as conquistas de Davi e o processo que Deus está utilizando para fazer com que ele seja treinado, né? Com que ele aprenda de fato a ser um rei. E aqui a gente vê que Davi estava aprendendo nesse tempo a ter uma equipe. A gente aprendeu que um rei não conquista absolutamente nada sozinho. Tudo que ele conquista, na realidade, é uma conquista no plural. O reino de Deus, tudo é conquistado no plural. Você vê até a divindade. Ele é um, mas ao mesmo tempo é três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eles vivem até hoje em comunhão, porque esse é o estilo de vida divino, um estilo de vida de comunidade, de um aos outros. Quando Deus repartiu a sua essência, a sua vida com o homem, com Adão, ele olhou para Adão e falou o quê? Não é bom que ele fique só. Então veja, é a mesma coisa quando Deus olha para nós, ele vai falar para nós, olha, não é bom que você fique só. E isso abrange todos os aspectos da nossa vida. Não é bom que a gente fique só. Por isso que Deus nos dá um companheiro, dá uma companheira, um esposo, uma esposa. Deus depois reparte isso nos dando filhos, criando uma família. No contexto ministerial, Deus olha para nós e fala assim, não é bom que você fique só, você precisa de ter uma equipe. No seu trabalho, não é bom que você faça as coisas sozinho, você precisa de ter uma equipe, pessoas ao seu redor que te ajudam nessa jornada. Então veja, em todas as esferas, essa palavra ela se encaixa. Não é bom que você fique só, entendeu? Deus, ele vai criar esse senso de necessidade de você não andar sozinho, de você sempre estar rodeado e cercado de pessoas que somam na sua vida rumo ao propósito que Deus deu para você. E aí a gente viu que Davi, ele chegou numa situação onde ele saiu fugido, né? Ele estava sendo perseguido por Saul, a gente falou disso ontem. E ele se esconde agora dentro de uma caverna. O cara que havia recebido a unção de Samuel, estava morando dentro do palácio do rei para ser treinado, agora ele está se escondendo do rei por conta de perseguição dentro de uma caverna. Veja, às vezes as circunstâncias da nossa vida não fazem muito sentido. Davi poderia ter questionado a Deus e falado assim, Deus, espera aí, mas não fui eu que fui ungido? Não fui eu que matei o leão, eu não matei um urso, eu não matei um gigante, eu não tenho uma palavra de ser rei Israel, o que eu estou fazendo nessa caverna? E já não bastasse todo esse cenário contrário, né, vamos dizer assim, daqui a pouco começa a chegar 1, 2, 3, 10, 20, 400 homens dentro de uma caverna só. E pasmem, todos tinham um perfil. Qual era o perfil? Eles eram empresários, bem-sucedidos na sua vida, eles eram pessoas que, poxa vida, eram um exemplo dentro da sua casa? Não. 400 homens com o mesmo perfil, endividados, em apertos e amargurados de espírito, só para ser a cereja do bolo. Lembra que a gente falou que a vida cristã é uma espiral crescente? Davi começou vencendo o leão, venceu o urso, venceu Golias, e aí você vai perceber que daqui a pouco ele tem que enfrentar a rejeição de Saul e a perseguição de Saul, e agora ele tinha que vencer esse contexto. Esse contexto de olhar ao seu redor e ao invés de ver soldados bem qualificados, ele vê homens em aperto,
endividados e amargurados de espírito. Sabe, o que são isso? São pessoas que, assim, a vida está um declínio. A vida não está bem resolvida. São pessoas que estão passando por dificuldades em todos os aspectos. Está passando com dificuldade em casa, está passando com dificuldade na sua vida financeira, está passando dificuldade na sua empresa, no seu trabalho, com a família, ministerialmente, porque eles estavam amargurados de espírito. O que é ser uma pessoa amargurada de espírito? É que não tem fé o suficiente para crer, é que está desanimada, quer desistir, não tem esperança. A pessoa está à beira de descrer em Deus. Entendeu? Está amargurada, a amargura tomou conta do coração dela. É a pessoa que não vê assim o olhar e a lente das coisas positivas e sadias. E esse tipo de gente cercou Davi. E pasmem, esse tipo de gente vai cercar eu e você. Ah, meu Deus do céu. Pastor, não fala isso, faz sinal da cruz, bate na madeira, faz figa, não quero. Pois é. Se você entendeu que Deus te chamou e você vai ser treinado, alô, você vai ser cercado de gente assim. Você vai ser cercado de gente que, meu Deus do céu. Eu pensei que eu estava ruim, mas tô olhando para ele, tá pior que eu. Eu pensei que era um enviado de Deus para me ajudar, mas como é que ele vai me ajudar? Você tá pior do que eu. Se a situação dele tá pior do que eu, pior do que a minha. Ai, Jesus amado. E aí Deus dá esse tipo de gente. E a questão é, o que você vai fazer? Porque imagina só, 400 homens desse nível tinha o poder de influenciar Davi. Tinha o poder de fato, assim, fazer com que Davi abandonasse tudo e se tornasse também mais um amargurado de espírito, mais um endividado, mais uma pessoa em aperto. E aí o que fez? Davi tinha uma convicção do seu chamado. Davi olhou para as circunstâncias, olhou com os olhos espirituais, leu tudo aquilo que ele estava vivenciando e falou assim, gente, isso aqui não é normal. Viver uma vida assim é teste divino. Eu preciso responder corretamente. Eu preciso responder de maneira certa. O que Davi fez? Começou a liderar os 400 homens. Só que ele não começou a liderar numa revolta, sabe, de fazer protestos. Vamos para a rua, vamos abaixar Saul, vamos demover Saul. O povo unido jamais será vencido. Derrubem Saul. Sai daí, Saul. Vamos fazer uma guerra civil. Vamos lá. Vamos... Não. Davi não fez esse tipo de batalha porque ele entendeu que a guerra dele era no espírito, não na alma, não de maneira natural. E aí o que Davi fez? Começou a liderá-los e influenciá-los. A Bíblia fala que eles fizeram os 400 endividados. Eram as 400 pessoas que cercavam Davi de maneira endividado. Mais para frente, a Bíblia diz que esses 400 homens se tornaram valentes. Valentes. Davi pegou 400 homens endividados e transformou em valentes, em soldados. E aqui a gente entra nas 6 lições aqui que o devocional de hoje traz para nós. Primeiro, você precisa entender que você não vai conquistar o propósito de Deus na sua vida sozinho. Você precisa de gente ao seu redor. Me assusta quando eu vejo pessoas que vão para a igreja e não estão envolvidos em absolutamente nada. Simplesmente estão ali para consumir alguma coisa. Não estão ali para se envolver, não querem se envolver, não querem aplicar o coração. Você fala para uma pessoa ir para a célula, a pessoa só falta fazer sinal da cruz, sai de reto. Só falta falar isso. Porque não quer se envolver, não quer estar unida. Porque ela ainda não enxergou. Eu só vou conquistar aquilo que Deus prometeu para mim quando eu estiver conectada com o corpo. Quando eu estiver unida com o corpo de Cristo. Porque só existe conquista de fato com o corpo. E aqui a gente precisa entender, Deus vai trazer gente e Deus vai colocar gente à sua volta em função do propósito e do chamado de Deus na sua vida.
Então eu tenho uma equipe, eu tenho irmãos e irmãs que me cercam, que são uma bênção na minha vida, que me abençoam. Você precisa ter sua equipe. E você precisa fazer parte de uma equipe. Eu faço parte de uma equipe. Você precisa estar conectado a essa equipe. Segundo, Deus vai dar uma equipe para você. Sabe, a Bíblia fala que Jesus orou a noite inteira e depois escolheu os seus discípulos. Mas escolheu aqueles que Deus mandou. Da mesma forma Davi. Davi, ele não saiu escolhendo. Foi Deus quem enviou os homens lá. Porque se for para escolher, esse é um perfil de Saul. Saul escolhia os seus soldados. Saul olhava e via assim, aquele cara é forte. Aquele faz crossfit, aquele faz academia. Não, aquele ali é gordinho, baixinho, é lento. Não, aquele ali não serve para ser meu soldado. Vai me dar um trabalho? Não, pega aquele ali que já está pronto. Saul escolhia aos olhos naturais. Davi não. Davi aceitava todos os que vinham para ele. Quer dizer para você, aceite todos aqueles que Deus manda para você. Aceite todos aqueles que Deus envia para você. Não despreze, que aí já entra na terceira lição. Não despreze o que veio de Deus. Principalmente pessoas. Deus vai enviar pessoas no seu caminho. E simplesmente essas pessoas vão ser como sementes para você plantar e semear. O resultado não vem da noite para o dia. Eles não vão estar prontos de um dia para o outro. Não. Você precisa plantar, regar. Você precisa estar ali constantemente, removendo a sujeira, removendo os espinhos, colocando adubo, cuidando, olhando. Vai ter dia que ela vai estar meio sequinha, mas você vai estar ali, persistindo, até que ela cresça e frutifique. Entendeu? As pessoas não vão vir prontas. Eu e você precisamos entender isso. Nosso papel é igual de Davi. Treinar. Pegar os endividados, amargurados de espírito e transformá-los em valente. Porque esse é o processo. Primeiro você aprende, depois você repassa. Então eu faço parte de uma equipe. Sou parte da equipe do pastor Antônio. Então ali eu aprendo, eu sento e aprendo. Depois eu tenho uma equipe. Então eu repasso para essa equipe tudo aquilo que eu tenho aprendido com ele. E a ideia é que essa equipe que eu tenho, ela tenha também a sua própria equipe e eles repartam com aqueles que Deus tem enviado na vida deles. Porque esse é o processo do discipulado, é o processo do crescimento, é o processo do avanço. E isso tudo nós vamos precisar aprender o seguinte: parece que está tudo indo ladeira abaixo. Não se preocupe, Deus está no controle. Então somente descanse. Descanse o coração. Sabe, não se apresse. Não se torne um amargurado de espírito, porque você pode estar respondendo ao chamado de Deus com amargura no seu coração, querendo acelerar, querendo fazer com que as coisas ganhem uma proporção que ainda não é o suficiente, que Deus ainda não deseja, que Deus ainda não almeja. Porque Deus está fazendo com que você forme uma equipe. Eu gosto de pensar que a nossa vida é como um prédio. Então a coisa mais importante que tem um prédio não é a altura dele, mas é a fundação. É o quanto ele alcança de fundação, o quanto ele alcança lá para baixo, onde ele está fundamentado, porque o quão sólido é a fundação vai determinar o tamanho dele e a carga que ele vai receber. Então às vezes você está olhando, está igual Davi, né? Você está igual Davi, você está olhando para você e fala assim: Deus, eu estou dentro de uma caverna. E, pasme, tem gente que está pior do que eu e eu querendo ficar sozinho e agora eu estou aqui, cercado de gente endividada. O que Deus está fazendo com você? Está construindo você por baixo. Porque nós não temos a dimensão daquilo que Deus vai fazer, da proporção, do tamanho, do chamado que Deus tem para nós. E acredite em mim, com mais pressão você tem no seu chamado, significa que o seu alicerce está bem consolidado. Então, diga sim ao chamado de Deus. Aceite aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida e se cerque de uma equipe. E ensine essa equipe que Deus tem o melhor para vocês e transforme-os. Não se torne uma pessoa de amargura de espírito, mas transforme essas pessoas em valentes, em matadores de gigantes, porque foi isso que Davi
fez. Amém? Quero orar por você, já está dando nosso horário, quero abençoar a sua vida. Pai Santo, muito obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã, que até esse momento está aqui, na hora do almoço, assistindo a nossa live de devoção. E eu te peço que essas palavras sejam como uma semente no coração deles, que possa frutificar, que possa crescer, que possa prosperar. Abra os nossos olhos para nós entendermos a importância de vivermos uma vida cristã em comunidade, vivermos uma vida cristã em equipe e vivemos a nossa vida não de maneira solitária, sozinhos, mas sermos cercados de pessoas que possam nos abençoar, que possam agregar e que possam de fato viver o chamado que Deus tem para nós, para a vida de cada um. Eu oro, Senhor, desperta isso, tire-os, Pai, dessa vida de solidão, desse marasmo de viver sozinho. Abra os olhos deles para que eles entendam a importância de estar juntos, conectados com o teu corpo. Eu oro abençoando cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Galera, vamos lá. Você tem alvos, você tem propósitos no seu jejum, e eu acredito que você já tenha escrito isso diante de Deus e você tem buscado. E eu quero abençoar, quero orar por você e quero declarar toda a sorte de bênção sobre a sua vida. Pai, meu irmão, minha irmã tem orado, tem buscado e tem clamado ao Senhor esses 21 dias, nós estamos no 11º dia, ele tem colocado diante do Senhor os seus alvos, o seu propósito, e o Senhor é poderoso para responder. Eu não sei quais são, mas o Senhor o conhece, as necessidades e aquilo que os teus filhos têm orado e clamado diante do Senhor. Às vezes são coisas que têm se repetido, são pedidos de oração que têm se repetido ao longo dos anos, mas eu te peço que o Senhor possa responder, que eles possam vivenciar o milagre de ter orações respondidas. Nós oramos, abençoando cada um e declaramos, Pai, céus abertos, favor liberado, graça liberada, que eles possam vivenciar milagres da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bom, a nossa última oração para a gente encerrar, como a gente tem feito nesses 21 dias de jejum, é pelo nosso encontro. Nós vamos ter um encontro com Deus aqui em São Paulo, em São Caetano, envolvendo as nossas igrejas aqui da Grande São Paulo. Vai ser no dia 25, 26 e 27 de outubro. Então, se você aqui da Grande São Paulo deseja participar, entre em contato conosco. Nós vamos ter o prazer e o privilégio de fazer a sua inscrição. Você pode entrar como encontrista. Você nunca participou de um encontro com Deus, precisa de passar pelo encontro com Deus, você vai entrar como encontrista. Mas você quer servir, você quer nos ajudar servindo, levando alguém que é o principal. Quero desafiar você a se inscrever também como equipe, ok? Então, quero orar, quero que você também entre em concordância comigo nesses dias em relação a esse encontro com Deus, porque vai ser incrível, vai ser poderoso. Pai, nós queremos abençoar o nosso encontro com Deus, dia 25, 26 e 27 de outubro. Pai, os jovens e os adultos, a tua igreja vai estar envolvida nesse projeto de apresentar o Senhor Jesus para as pessoas que ainda não conhecem, para que as pessoas possam de fato ter um encontro genuíno e real com o Senhor. E nós queremos declarar, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece as pessoas que vão participar. Então nós te pedimos, Pai, nos dá direção, nos dá sensibilidade, que nós possamos ter ouvidos sensíveis para perceber e fazer o convite exato, certeiro para as pessoas que precisam ir. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que os céus estejam abertos, para que a porção do Senhor possa ser liberada, para que as vidas possam ser transformadas, para que a glória do Senhor possa ser manifestada, e que nós possamos contemplar pessoas nascendo de novo, pessoas tendo um real encontro com o Senhor. Nós oramos e abençoamos esse encontro, em nome de Jesus. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã a gente se vê às 12 horas, ao meio-dia, para a gente encerrar, de fato, essa segunda semana de live. Amém? E que Deus em Cristo possa te abençoar, em nome de Jesus. Tá bom? Beijão no seu coração, tamo junto e até amanhã.